Na aula passada, a gente entendeu o que é homeostasia de forma geral, e agora, para isso começar a fazer mais sentido, a gente precisa responder uma pergunta simples: onde está a água do corpo? Se você não entende onde está o líquido, né, onde que ele está distribuído, mais para frente em outras aulas, você vai travar, porque em assuntos como, por exemplo, osmolaridade, eletrólitos, que são assuntos que dependem dessa aula. Então, essa aula, por mais simples que seja, ela é uma base muito importante, então não pule. E a ideia aqui é organizar isso com calma, né? E com lógica, porque aí você vai conseguir sair desse vídeo sabendo onde que a água corporal se distribui pelo nosso corpo, que é meio interno, que é líquido, que é leque, onde entra o plasma, o que que é líquido intersticial e como usar isso para raciocinar, né? E não para ficar decorando nada. E essa é a segunda aula da sequência, então se você não viu a primeira, clica no card que eu vou deixar aqui em cima para você assistir antes e não se perder. Bom, então vamos começar falando sobre a água corporal total e os compartimentos do nosso corpo. Então, eu vou construindo um raciocínio junto com vocês e também vou fazendo um esqueminha aqui ao vivo. Então vamos lá. Então vamos começar do mais geral. Primeiramente, é importante a gente saber que, em média, cerca de 60% do peso corporal de um adulto, ou seja, 60% do peso de um adulto é igual à água. Então, por exemplo, um adulto que pesa 100 quilos, aproximadamente 60 quilos vai ser água. Só que isso aqui ele varia. Isso aqui varia de acordo com alguns fatores. Então, por exemplo, a idade interfere. Pessoas mais velhas, elas têm uma tendência de ter menos água no corpo. O sexo também interfere. Então, por exemplo, mulheres naturalmente possuem proporcionalmente menos água. Então, por exemplo, um homem de 100 quilos, ele possui cerca de 60 quilos sendo água. Já uma mulher de 100 quilos também, ela vai ter aproximadamente ali uns 55 quilos de água, né? Então, isso é um fator que interfere. Outra coisa que interfere é a composição corporal. Ou seja, pessoas que são mais gordinhas, ou pessoas que são mais musculosas, ou pessoa que é muito magra, isso tudo interfere na quantidade de água que essa pessoa tem. Então, esse valor aqui de 60%, ele serve basicamente só para fazer uma média. E agora é importante também a gente entender o seguinte, tá, a maior parte do nosso peso é água, mas onde que essa água está distribuída pelo nosso corpo? E aí que entram os compartimentos. A gente tem no nosso corpo dois compartimentos, que é o leque e o leque. O leak, ele é basicamente o seguinte, leak, né, é a abreviação para a palavra líquido intracelular. Então a gente pensa numa célula. Isso aqui é a célula, isso aqui é o núcleo. Dentro dessa célula, no citoplasma, a gente tem uma parte líquida. Então esse líquido que está dentro da célula é o líquido intracelular, ou seja, a parte líquida da célula. E o líquido extracelular ele é composto de basicamente dois. Ele é composto pelo líquido intersticial e pelo plasma. E para quem não sabe, o líquido intersticial ele é basicamente o líquido que fica ao redor das células. Então, por exemplo, vamos fazer um desenho aqui, ó. Eu vou desenhar algumas células e vou desenhar um vaso sanguíneo aqui no meio. Então, o que acontece? Entre essas células, a gente possui uns espaços assim. E nesses espaços a gente possui um líquido. Então é basicamente um líquido que separa as células. Ele fica entre as células. E esse líquido que fica entre as células é o líquido intersticial. E o plasma, ele nada mais é do que a parte líquida do sangue, né? Parte líquida do sangue. Então o leque é composto dessas duas, líquido intersticial e o plasma sanguíneo. Isso aqui é muito importante saber e ter bem claro por conta que é justamente no leque que está presente aquelas variáveis reguladas que a gente já viu na aula anterior. Então, agora que a gente entendeu o que são os compartimentos corporais, vamos relacionar isso com aquela informação que eu trouxe no começo da aula, de que o corpo humano, em média, cerca de 60% do peso corporal é água.
Então, eu vou anotar aqui que a gente vai levar em conta um adulto que pesa 100 quilos. Um adulto que pesa 100 quilos, cerca de 60% vai ser água, igual eu disse no começo. Então, ele vai possuir aproximadamente 60 quilos de água. Só que essa água, ela vai estar distribuída nos dois compartimentos que eu disse. Ou seja, ela vai estar presente no leque e também vai estar presente no leque. Só que desses 60 quilos, aproximadamente 2/3 vão estar no leak. Isso aqui vai dar mais ou menos 40 quilos. Enquanto no leque vão ser 1/3 que está sobrando. Então no leque vai ter basicamente 1/3 desses 60 quilos vão estar presentes no leque. Então vai ser 20 quilos. Então, é importante a gente reparar que a maior parte da nossa água, da água que está no nosso corpo, ela está majoritariamente presente nas células. E não, por exemplo, no sangue, no líquido intersticial. A maior parte da água corporal está dentro das células. Só que, desses 20 quilos do líquido extracelular, a gente tem que relembrar que esse líquido extracelular, ele possui o líquido intersticial, e também possui o plasma sanguíneo. O plasma sanguíneo. E aí entra uma nova proporção. No líquido intersticial, desses 20 quilos aqui que eu disse, cerca de 3/4 está presente no líquido intersticial. Então, 3/4 de 20 vai dar mais ou menos 15 quilos. E o restante vai estar no plasma, ou seja, 1/4 vai estar no plasma. E 1/4 de 20 vai ser aproximadamente 5 quilos. Então, com esse esquema, a gente consegue perceber como que essa água está distribuída entre os compartimentos. Então, recapitulando, 2/3 de toda a água do corpo está presente no líquido e 1/3 está presente no leque. Desse 1/3 que está presente no leque, ou seja, nesse exemplo é 20 quilos, a gente tem 5 quilos que está presente no líquido intersticial. Desculpa, a gente tem 15 quilos que está presente no líquido intersticial e nós temos 5 quilos que está presente no plasma, que recapitulando é a parte líquida do sangue. Bom, e agora que a gente entendeu tudo isso, vamos para uma parte muito importante, que é entender a diferença constitucional do líquido leque. Ou seja, quando a gente fala nisso, a gente está falando das substâncias que estão presentes em cada um desses compartimentos. E aí é importante entender o seguinte primeiro. Diversos eletrólitos e íons, eles vão estar presentes tanto no líquido quanto no leque. Só que alguns eles vão estar presentes em maior quantidade no líquido do que no leque, enquanto vão ter outros que vão estar presentes em maior quantidade no leque do que no líquido. Que é como, por exemplo, o caso do sódio. A gente tem uma quantidade, né, uma concentração de sódio muito maior no leque do que no líquido. Outros íons que a gente tem presente em maior quantidade no leque do que no líquido é, por exemplo, o cálcio, o cloreto, enfim, dentre diversos outros, mas por enquanto esses aqui são os principais. Da mesma forma, nós temos alguns eletrólitos e íons que estão presentes em maior quantidade no líquido que no leque, como por exemplo o potássio, a gente também tem o magnésio, assim como nós temos alguns fosfatos. E eu trouxe esses aqui porque eles são os mais importantes de saber, que eles vão estar presentes em diversas outras aulas que vão vir a seguinte. Mas os principais mesmo, se fosse para decorar um de cada, seria o sódio, que está presente em maior quantidade no leque, e o potássio, que está presente em maior quantidade no líquido. E aí agora, para a gente estar encaminhando para o fim dessa aula, nós vamos falar do conceito balanço de massa. Então, o balanço de massa ele é um conceito bem simples, para falar a verdade. O balanço de massa ele se refere basicamente ao que entra no nosso corpo menos o que sai. Então, é como se fosse essa formulinha, ó. Entra menos sai.
Então, por exemplo, uma pessoa vai lá, essa pessoa, ela bebe 1.000 ml de água, ou seja, ela bebe 1 litro. Só que essa pessoa, através da urina, através do suor, tudo mais, ela perde cerca de 700 ml de água. Então, no fim das contas, ela sobrou, né, 300 ml. Então, ela teve um balanço que a gente fala que é positivo, porque ela ganhou água, correto? Da mesma forma, se ela tivesse, por exemplo, ingerido 1.000 ml de água, só que por algum motivo ela urinou, igual eu disse, ela perdeu 1.400 ml. Se ela perdeu 1.400 ml e ela só ingeriu 1.000, ela vai ter perdido 400 ml. Então ela teve um balanço de massa negativo. Agora, se a pessoa bebe os 1.000 ml, só que ela perde também mais ou menos 1.000 ml, ela vai ter um balanço que a gente vai chamar de estável, ou seja, tudo aquilo que ela ganhou, ela também perdeu. Então vai ficar mais ou menos no 0 a 0. Então é um conceito bem tranquilo, assim, mas muito importante. Bom, pessoal, então é isso. E se essa aula te ajudou a organizar o conteúdo, curte o vídeo, se inscreve, também ativa as notificações, porque eu vou postar diversos outros vídeos aqui. E essas aulas, elas, igual eu já disse antes, elas estão em sequência. Então, se você quiser acompanhar tudo sem se perder, clica no card que eu vou deixar aqui da playlist que está aparecendo na tela, para você ter acesso a todas as aulas na ordem. E na próxima aula a gente vai entrar em um conteúdo muito importante que são os sistemas de controle do organismo, que é detalhando um pouco mais sobre esses mecanismos que o corpo possui para compensar a perda da homeostasia, né? E é uma parte que muitas pessoas começam a se confundir e se perder. Mas com essa base, assim, construindo essa base bem concreta, fica muito mais fácil.